Seja muito bem-vindo, pessoal. Então, eu vou ensinar aqui uma ferramenta de superação para vocês. Então, se você não me conhece, meu nome é Robson Josué Cavaleiro Jardim e só de escrever o meu nome já vai aparecer no Google meu livro do Poder das Metas. Então, eu vou passar aqui uma ferramenta, apenas uma ferramenta para você entender, para você aprender, para você abrir a sua visão, como que funciona o trabalho de superação. E também vou deixar o número do meu telefone aí na descrição, onde você pode adquirir um curso completo de superação. Então eu vou deixar esse curso num preço bônus para você, um pequeno fragmento de superação por apenas R$ 297. Então você pode parcelar esse valor também. Então você me chama no WhatsApp, eu deixo esse curso de superação para você por R$ 297, de R$ 500 por 297. Então vamos lá. Então eu trabalhei, se você não sabia, eu já trabalhei no caminhão do lixo, eu já trabalhei como coletor. E no começo da minha jornada, eu era um cara muito lento. Não só como no caminhão do lixo, eu trabalhei também na Marco Polo. E no começo da minha caminhada, da minha trajetória, tanto na Marco Polo quanto em todas as áreas da minha vida, no começo eu era o pior da turma, ou seja, o mais lento, o mais fraco no processo do aprendizado. Ou seja, literalmente, verdadeiramente, no começo eu era o pior da turma, o pior resultado, o resultado mais medíocre que tinha, para que você vinha entender de superação. Depois, no correr da caminhada, no correr do processo, de muito lento, aí de tanto treinar, quebrar a cabeça, passar vergonha, né, muitas das vezes ser humilhado, muitas das vezes ser envergonhado, e eu comecei a me dedicar, a me empenhar, a aprender, a entrar em um desenvolvimento com muita dificuldade. Então, eu passei a ser lento. Por que demorou o meu processo? Por quê? Porque eu tenho 90% de déficit de atenção. Então, eu tenho esse problema, carrego esse problema comigo, de 90% de déficit de atenção. Então, o meu aprendizado foi com muita dificuldade. O meu aprendizado foi com muitas barreiras, muitas adversidades. Então, sempre quando eu entrava em algum lugar, em algum trabalho, sempre eu era, no começo, mais lento, ou seja, o pior da turma. Mas o que isso traz para nós de desenvolvimento? Como que a gente desenvolve assim? É simples. Eu sempre procurei entrar em uma área que eu não estou acostumado. No começo eu vou ser o pior da turma. Por quê? Porque aquela área eu não estou acostumado. Ou seja, eu saí da zona de conforto, eu saí da zona de comodismo. Existe uma zona chamada zona de conforto. Não é? Existe a zona de risco, a zona de comodismo. E eu tive que entrar nessa zona de risco, de comodismo, para que eu viesse a desenvolver. Por exemplo, se eu entrasse numa área que eu já sabia, seria muito fácil. Não haveria desenvolvimento. Então, o que aconteceu? Por que era um atrito muito grande? Por que era um atrito enorme? E é isso que acontece na maioria das empresas. Porque eu trabalhava com pessoas que elas estavam lá no topo. Deu para entender? Quando eu entrei na Marco Polo, eu era muito lento. Quando eu entrei na época no caminhão do lixo, eu também era muito lento. Quando eu entrei na outra empresa, que era uma empresa de horto florestal, eu também era muito lento no começo e trabalhava sempre com pessoas com a hipervelocidade. Mas quem é, quando você entra num lugar, essas pessoas que têm a hipervelocidade lá em cima,
geralmente, 100% delas, elas não te criticam. Elas não falam mal de você. Elas não te criticam, elas não te julgam, elas não falam mal de você. Pode ver que as pessoas que estão no maior resultado, elas não te julgam. Quem que são os que incomodam, os que enchem o saco, digamos assim, dentro de uma empresa ou em qualquer lugar? Os camaradas que têm o resultado mediano, ou até estão fora do mediano e já são rápidos. Eles já são rápidos. Então eles julgam muito quem está lento. Eles pegam muito no pé de quem está lento. O mediano e o que está começando a ser rápido. Pega muito no pé, incomoda, faz chacota, debocha, fala mal. É ou não é? Fala mal. Muitas das vezes acontece ali uma humilhação. Mas, nesse processo do desenvolvimento, nesse processo ali da mudança, o meu aprendizado, ele sempre foi lento, sempre tive dificuldades de aprender, dificuldades de desenvolver. Desse processo, eu passei a ser lento. E aí, no que ser lento, já tive um pingo de resultado. Um exemplo, quando eu comecei na Marco Polo, eu fazia 3 peças o dia inteiro. Em um dia inteiro eu fazia apenas 3 peças. E as peças eram boas? Não. Eu e o amigo meu, que hoje ele está em outro país, embora você acredite ou não, ele dizia assim, eu vou para outro país. E aí todo mundo, quando ele falava que ia para outro país, todo mundo caía na gargalhada. Todo mundo dava risada dele. E hoje o camarada tá lá no outro país. O cara tá no outro país. O cara se superou. O cara é um cara extraordinário. E aí fazia 3 peças por dia, bem mal feita mesmo, você não tem noção. As minhas peças e as peças desse camarada que trabalhou comigo eram bem mal feitas. Elas iam para a produção e elas voltavam de volta na nossa mesa. E as pessoas, muitas das vezes, nos ridicularizando, falando assim, se é para fazer essas porcarias, é melhor nem fazer. E aí, daqui a pouco, de tanto que nós treinamos, de tanto que nós se dedicamos, se empenhamos para não ser mandado embora, nós passamos a ser lento. De 3 peças por dia, começamos a fazer 5 peças por dia, um pouco melhor. Mas mesmo assim, para o pessoal que era mediano, o pessoal que era rápido, era muito lento. O pessoal da média, fazia 12 peças por dia. O pessoal da média. Então, eles faziam o quê? A produção. A produção era 10 peças por dia. Então, eles eram o pessoal mediano. O pessoal que era rápido fazia de 15 a 18, 19 peças por dia, até 20 peças o dia inteiro. E nós, ali naquela lentidão, aconteceu o seguinte, tinha que mandar 2 novatos embora, né? E nós estava para ser mandado embora, porque nós não... O pessoal pensou assim, puxa vida, se tinha que mandar alguém embora, manda aqueles 2 lá, porque não dão a produção, né? Já não produz porcaria nenhuma. E além de não produzir, as peças tudo feia, tudo mal feita, né? E aí, o que aconteceu? Chegou um camarada e falou, não, o negócio é o seguinte, vou ensinar essas gurizadas, não precisa mandar eles embora. E aí o camarada nos ensinou a lixar, nos ensinou a dar massa, nos ensinou a tirar rebarba. Então a gente dava massa na peça, e aí vinha um camarada lá com um martelinho, só dava uma batida na peça, caía toda a nossa massa. Por quê? A gente não sabia misturar a massa, não sabia a quantidade certa de catalisador, a gente não sabia tirar as rebarbas direito, a gente não sabia lixar direito. E aí, de 5 peças, a gente passou a fazer 6 peças, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até chegar ao nível chegar no nível médio e chegar no nível rápido. E é a mesma coisa no caminhão do lixo. Eu saí do nível muito lento, passei a ser lento, mediano, entrei
no nível dos medianos e passei a ser rápido. Só que na dedicação, no correr do dia a dia, após muito treinamento, observando o que dá certo, o que dá errado, tirando as minhas limitações, tirando algumas crenças, alguns pensamentos que impedia de eu avançar, de eu crescer, de eu desenvolver, de eu melhorar como pessoa, tive que mudar muita coisa em mim. Eu passei de rápido para muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Só para chegar no nível do rápido, foi uma dificuldade enorme. Você não tem noção. Só para chegar no nível do mediano, eu tive que lutar muito. Mas o desejo de desenvolver, aquela vontade, aquela gana que você tem de se superar, de desenvolver, de evoluir, de crescer, de querer avançar. Você tem que ter esse desejo de querer avançar. Você tem que ter esse desejo de querer progredir, esse desejo de querer evoluir. O que aconteceu? Deu muito rápido, mas muito rápido mesmo. Eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para desenvolver? É a mesma coisa na escola. Teve épocas que eu estava muito lento no aprendizado. Muito lento. E para chegar no nível dos medianos, eu tive que estudar muito. Deu para você entender? Muitas das vezes, para chegar no nível mediano, você está num resultado tão ruim, num resultado tão péssimo, num resultado tão ruim na tua produtividade, até você que tem uma empresa, teus resultados estão muito lentos, teu processo está lento, tua produtividade está lento, teu atendimento está lento, tudo que você faz é lento. Para chegar no mediano, eu tive que me dedicar muito, eu tive que me empenhar muito, eu tive que estudar muito. E aí eu passei a ser rápido. Só que muitas das vezes, ser rápido não é o suficiente. Muitas das vezes você ser rápido não é o suficiente. E te manter na média não te deixa em alta performance, não te deixa entre os melhores. Você não vai ter os melhores resultados sendo mediano. Não vai ter, grava isso, você nunca vai ter os melhores resultados sendo alguém mediano. Tanto no social, no servir, no espiritual, no familiar, no relacionamento, em qualquer área da vida, você não vai conseguir ótimos resultados sendo mediano. Nem como palestrante, nem como treinador, nem como professor, nem como analista, nem como operário, nem como supervisor de produção, nem como pai, nem como mãe, nem como amigo, nem como irmão, nem como nada na vida. Por que você vai ser mais ou menos mediano se você pode ser o melhor? Pensa assim comigo, pensa comigo. Que o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo guiem essa reunião aqui agora. Pensa comigo. Por que você vai ser mediano? Para que você vai querer ter o resultado médio, tá na média, se você tem condição de ser o melhor, você tem condição de estar na hipervelocidade, você tem condição de sair desse muito lento, desse resultado ruim, desse resultado péssimo que você está, sair dessa zona de conforto, dessa zona de comodismo, dessa marasmo eu chamo de marasmo ou de atraso mental, atraso de vida, do resultado muito lento para o resultado melhor, para a hipervelocidade. Então, no meu aprendizado lento, teve uma época que eu estava com o aprendizado, pelo amor de Deus, com resultado muito lento. Então, tirava notas péssimas na escola. Péssimas. Horríveis. E aí, quando eu comecei a me dedicar, comecei a me empenhar, comecei a estudar, as notas começaram a melhorar. E é assim que é em tudo na vida. Então, a gente tem que ter esse processo de superação. Um exemplo. Eu criei esse curso de superação. Aqui é uma ferramenta que eu estou passando para você. É uma ferramenta. Vou me prolongar um pouquinho, mas é uma ferramenta que eu estou passando para você. É uma ferramenta. É uma técnica que eu estou ensinando você. Mas eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho um curso completo de superação.
tem um curso completo de superação. Também tem uma palestra de superação. Então, eu vou deixar por esse valor para você, para que você venha aprender. Um exemplo. Para você chegar na hipervelocidade, que é além do só rápido, hoje em dia, muitas das vezes não dá, você tem que ser muito rápido, ter a hipervelocidade, ou seja, superar os mais rápidos, ou estar entre os mais rápidos, ou ultrapassar os mais rápidos, e os mais rápidos chegam no teu nível, você ultrapassa eles de novo. Eles chegam no teu nível, você ultrapassa eles de novo. É assim que é. Aí entra aquele choque da competição e cada vez um evolui mais, um evolui mais. Também comigo foi assim, até no treinamento dos saltos mortais. Porque se você não sabia, a minha coordenação motora era péssima. Nem uma estrelinha eu conseguia fazer. Era péssima, horrível, terrível. Também nem um cursinho profissionalizante eu tinha. Era muito ruim, era muito lenta a coisa mesmo. Mas para você ver, até nos saltos mortais eu evoluí. No começo eu era muito lento, depois passei a ser lento, depois mediano, depois muito rápido. Depois eu adquiri a hipervelocidade. Ou seja, eu só olhava o mortal e logo em questão de 2 horas ou minutos eu já aprendia na hora. Mas para você entender que você pode desenvolver, que você tem a condição de evoluir. Então a gente está em constante aprendizado, em constante evolução. Então a gente tem que ter essa mentalidade de evoluir, essa mentalidade de desenvolver. A gente tem que ter essa mentalidade de ir além. Então eu não tinha essa mentalidade no começo. Mas o que eu vou dizer para você, a minha coordenação motora era muito ruim. Por quê? Só para te ter noção, eu tentei entrar no time de vôlei. E eu fui rejeitado no time de vôlei. Porque eu não tinha coordenação motora. Eu era muito ruim mesmo. E aí, os alunos da época, meus colegas, não deixavam jogar, simples assim. E às vezes estavam separando o time, tava faltando um. Olha só o que acontecia comigo. Tava faltando um e as pessoas pensavam assim, mas tá faltando um. Não, mas é melhor deixar faltando um. Se é pra botar ele, deixa faltando um. E aí eu ficava desprezado de lá. Depois, no time de handebol, a mesma coisa. Eu era péssimo, não tinha coordenação motora, era muito lento, não aprendia nada. Também, olha, tá faltando um. E esse camarada olhava assim pra mim, é melhor deixar faltando um. E aí eles preferiam deixar faltando um do que me levar no time. De tão ruim que eu era. E aí no futebol era a mesma coisa. Tava lá, vamos separar o time e tal. Aí olhava pra mim, sentia uma desconfiança, não acreditava. E tava faltando um e eles olhavam assim, puxa vida, eu acho que é melhor deixar nós jogar sem um do que levar ele. E aí no futebol também eu era rejeitado. No basquete nem se fala, um anão, baixinho, nem se fala. No vôlei também eu fui desprezado no time de vôlei, até por time de guria, para te ter noção de tão podre, de tão ruim, de tão péssimo que era a minha coordenação motora. Até um time de guria não me aceitava. Os times dos guris nem se fala, porque os camaradas eram muito mais rápidos que eu, aprendiam muito mais rápido que eu, e eu ali naquela lerdeza. Depois, eu só fui descobrir que eu tive déficit de atenção depois de adulto. Depois que eu passei por inúmeras dificuldades, inúmeros problemas, e eu pensando, puxa vida, por que será que eu não aprendo? Os únicos que me aceitaram no grupo deles foi um pessoal do grupo de capoeira, que foi aí que eu desenvolvi, que foi aí que eu aprendi, foi aí que a minha coordenação motora virou uma coordenação motora extraordinária, que eu fui parar lá na hipervelocidade,
até nem sei se mais que é hipervelocidade. Teve uma época que eu treinava, quando jovem, chutes, para te ter noção. O que é a hipervelocidade? Teve uma época que eu marcava no cronômetro, eu conseguia dar um chute por segundo. E teve uma época que eu treinava, que eu estava tão rápido, que tinha vezes que eu conseguia dar 3 chutes por segundo. Por quê? Porque eu treinava, eu era criança, mas eu treinava, eu botava 8 quilos nas pernas. 8 quilos em cada perna de peso e começava a treinar chute. Eu era rápido com peso nas pernas, para você ter noção. Eu era muito rápido com os pesos nas pernas. E aí eu comecei a treinar. E aí ali eu fui me superando. Ali eu fui desenvolvendo. Graças a Deus que alguém me aceitou. Não é, pessoal? Graças a Deus que alguém me aceitou. Não é? Senão não teria coordenação motora nenhuma. E ali eu comecei a aprender. Comecei a desenvolver porque alguém acreditou em mim. Então, muitas das vezes, a superação vem por alguém acreditar em você. Ninguém acreditava em mim, ninguém queria me levar no time. Então, como que eu ia desenvolver? Como que eu ia aprender? Como que eu ia avançar, crescer, evoluir, desenvolver? Era praticamente quase que impossível. Porque ali também, naquele momento, quando me rejeitava, vinha da rejeição, no momento da rejeição, vinha a baixa estima, vinha a tristeza, vinha a decepção, vinha a solidão de ser rejeitado, de ser desprezado pelas pessoas. Mas não é, eu não vou assim jogar a culpa nas pessoas. Não é a culpa das pessoas. É que simplesmente, não, né? Simplesmente eu era péssimo. E ninguém, por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas não quer esperar os péssimos. Ela não quer esperar o lento ficar rápido. Simplesmente o lento é descartado. Infelizmente é assim. Mas qual é o segredo? O segredo de ser um bom líder. Um exemplo, tu tem uma empresa. Tu pegar alguém que está muito lento, ou que está lento, ou que tem um resultado mediano para baixo, e mandar embora, qualquer um faz. Isso qualquer um faz. Qualquer um faz. É ou não é? Ah, olhou o camarada não deu resultado, manda ele embora e pronto, acabou. Sim ou não? Sim ou não? É assim ou não é? É assim que funcionam as coisas. Em qualquer lugar do mundo que você trabalhar, vai ser assim. Tu tá lento, tu não tá andando, simplesmente tu vai pra rua e pronto, acabou. Mas os segredos dos líderes bem-sucedidos, dos líderes que estão em alta performance, dos líderes que hoje estão no meu nível, ou querem pelo menos estar no meu nível, que eu estou num nível muito alto mesmo, e digo mais, no meu nível de produtividade, hoje eu estou muito além, anos-luz da hipervelocidade. Mas o que eu vou dizer para você? Se você quer estar no meu nível, o que você faz? Pega o teu a pior pessoa. Por isso que eu entendo muito de desenvolvimento pessoal, porque eu fui o pior. Eu sei o que é estar no fim da fila. Eu sei o que é estar no nível mais baixo. Eu sei o que é não produzir. Eu sei o que é não produzir. Porque eu não produzi. Eu sei o que é não dar resultado. Porque muito tempo eu não dei resultado. É pegar o pior cara e transformar no melhor. O pior cara e transformar no melhor. Então, quando eu trabalhei no caminhão do lixo, eu cheguei no nível dos caras que tinham hipervelocidade. Quando eu trabalhei no horto florestal, eu cheguei no nível parelho dos caras que tinham hipervelocidade. Quando eu trabalhei na Marco Polo, eu cheguei nos camaradas que tinham hipervelocidade. De 3 peças ruins, passei a fazer 20, 30, às vezes 40, às vezes 50 peças boas, peças bem caprichadas,
para te ter noção do nível de produtividade que eu cheguei. No nível de produtividade que eu cheguei. Então, quando você quer desenvolver, quando você quer aprender, quando você quer evoluir, você evolui. Um exemplo, para te ter noção, na escola, nem ao menos uma redação que se preze eu conseguia fazer. E hoje eu escrevi um livro que, se você abrir agora, eu te desafio, é agora, escrever meu nome no Google, Robson Josué Cavaleiro Jardim, o meu livro já vai aparecer aí de imediato, em vermelho para você. Para te ter noção como que funcionam as coisas. O exemplo de superação. Quando também eu entrei no mundo de espiritualidade, nem ao menos uma oração eu sabia fazer. Nem a menos uma oração eu sabia fazer. Hoje eu tenho uma comunhão com Deus. Hoje eu tenho um relacionamento com Deus. Hoje eu tenho espiritualidade e espírito de sobra para passar por você. Hoje eu posso ensinar muitas pessoas sobre espiritualidade, sobre como desenvolver, crescer a espiritualidade. Tem gente que a espiritualidade dela é muito lenta. É muito lenta. Simplesmente ela não aprende as coisas que vêm do alto. Ela não tem conexão com o Altíssimo. Ela não aprende, ela não consegue entender do mundo espiritual. Ela não consegue entender sobre espiritualidade. Ela não consegue se conectar de uma maneira abundante, de uma maneira que traga resultado para a vida dela. Ou ela está lenta, ou ela é a pessoa mediana. Então, eu saí do resultado muito lento no mundo espiritual e hoje estou lá na hipervelocidade. Hoje eu estou lá na hipervelocidade no mundo espiritual. É assim que funciona. Então, hoje eu consigo ensinar outra pessoa. Hoje eu consigo orientar outra pessoa sobre discernimento, sobre fé, sobre purificação, sobre santificação, sobre renovação. Então, são muitas as coisas, sobre consagração, são muitas as coisas que a gente aprende. Um exemplo, o que é redentor? Quando eu falo assim, Deus é o meu redentor. Tem muita pessoa que fala assim, Deus, ele é o meu redentor, mas ela não sabe o que é redentor. Se você não sabe, o redentor é Jesus. E por que redentor? Se você não sabe, Jesus ele tem um poder extraordinário, porque redentor, lá em Israel, com o judeu, existe uma coisa chamada Ano do Jubileu. O que isso significa? Que de 50 em 50 anos existe o ano de jubileu, uma festa, que é onde as pessoas são perdoadas. É o ano do perdão. É um dia separado para o perdão, se você não sabe. E Jesus ele tem tanto poder, que ele antecipa o ano do perdão, o dia do perdão, para qualquer ocasião, para qualquer época. É exatamente por isso também que muitas pessoas que automaticamente era para ser julgada, era para ser apedrejada, era para ser envergonhada, foram perdoadas. Porque Jesus tem o poder que esse perdão só aconteceria de 50 em 50 anos, se você não sabe. Mas Jesus tem o poder de antecipar o ano do jubileu. Ou seja, se o fulano seria perdoado só daqui a 50 anos, Jesus, o poder dele, a unção dele, a autoridade dele, antecipa o ano do jubileu, o dia do jubileu, exatamente para aquele momento oportuno que a pessoa precisa do perdão. Olha que extraordinário. Isso aí você não sabia. Eu tenho a certeza que disso você não sabia, que existia o ano do jubileu, que de 50 em 50 anos as pessoas são perdoadas. Mas Jesus, ele veio para mudar o protocolo. E ele pensou assim, eu não vou perdoar o fulano de 50 em 50 anos, daqui a 50 anos. Eu vou perdoar o fulano, e aqui é agora que precisa do perdão nesse exato momento.
e foi lá e perdoou inúmeras pessoas. Por isso que todo mundo tinha raiva de Jesus, porque ele quebrou o protocolo para fazer o bem. Algo que não poderia ser feito, ele fez exatamente para ajudar o ser humano, para transformar vidas. Então, por isso que quando você se arrepende de fato e verdade, quando você se arrepende verdadeiramente, você recebe esse perdão de Jesus, porque ele, por amor a você, amor a mim, amor a ti, ele antecipa o ano do jubileu para o momento oportuno que você precisa do perdão. Olha que extraordinário. Então, Jesus, é óbvio que Jesus é muito além da hipervelocidade, né, pessoal? Você não vai comparar Jesus com uma hipervelocidade. Ele é muito além da hipervelocidade. Então, isso aqui é para ensinar você, é para ajudar você a ser transformado. Então, estou passando esse conteúdo, já estamos meia hora de apresentação, para que você venha aprender sobre superação. Então, essa aqui é uma ferramenta de superação que eu estou ensinando você, estou ajudando você. Então, são muitas as coisas que a gente vai aprendendo, né? No dia a dia, são muitas as coisas que a gente vai desenvolvendo. Então, você tem que sair desse estado de mediano. Então, tem cara que é empresário e ele ficou na média. Talvez por um comodismo, ou por uma crença, ou por um pensamento. É ou não é? Ou ele está em resultados muito lento. Eu conheço um empresário que ele chegou em um nível de hipervelocidade. Ele chegou no nível de hipervelocidade muito rápido. Só que por alguns problemas na gestão, algum problema, muitas das vezes a pessoa erra algumas coisas na gestão, comete algumas falhas e ela vai regredindo. Ela vai diminuindo o nível dela de produtividade. Deu para você me entender? Muitas das vezes a pessoa perde muita velocidade e hoje esse empresário ele está num nível mediano. Então, muitas das vezes a pessoa não consegue desenvolver como ela tem que desenvolver. E também já vi empresários em um nível muito lento, resultados péssimos, foram crescendo aos poucos, foi para o lento, foi para o médio, começou a ser rápido e hoje estão na hipervelocidade, ou seja, eles crescem espontaneamente muito rápido. Então, são várias coisas que acontecem. Um exemplo, no mundo das palestras, no mundo dos treinamentos, eu estou lá na hipervelocidade. Então, a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo, a gente vai crescendo. Então, eu tenho esse curso de superação, vou deixar por R$270 para você, para que você venha desenvolver o teu potencial. Então, muitas pessoas não conseguem desenvolver o potencial dela. A Bíblia relata assim: como maçã de ouro é a palavra dita na hora certa. Então, uma palavra dita na hora certa, por incrível que pareça, pode aumentar em muito o teu nível de produtividade, pode aumentar em muito a tua superação. Então você pensa assim, mas o que tem a ver uma palavra? Tudo. Porque as palavras têm poder. Quando você começa a dizer assim, eu não consigo aprender, não é para mim, eu não consigo ter resultado, eu não consigo produzir, eu vou largar de mão, isso não é para mim, não consigo vencer, não consigo crescer, não consigo evoluir. Automaticamente, só de você falar que não consegue, você acaba não conseguindo. Automaticamente, só de você falar que não tem condições, você também acaba não tendo condições. Só de você falar que você não é capaz, você acaba não sendo capaz. Você acaba não produzindo, você acaba não conseguindo, você acaba não desenvolvendo, você acaba não crescendo, você acaba não tendo o resultado que você queria. Pelo simples fato
de você falar palavras negativas. Então até nisso eu me superei. Eu era camarada que sempre falava uma palavra negativa. Sempre tinha uma palavra negativa, uma palavra ruim na ponta da língua. Uma palavra ruim. Então, muitas das vezes, as palavras atrapalham você. As palavras, a mentalidade, o teu modo de pensar sobre ti mesmo. Então, isso também é superação. Você mudar a fala, vai transformar, vai mudar o teu resultado em qualquer área da vida. Teu resultado na escola, teu resultado na faculdade, no relacionamento, teu resultado com teu filho, com a tua mãe, teus entes queridos. Então, uma palavra bem colocada, uma palavra bem dita, uma palavra certa, vai aumentar o teu nível de produtividade. Você vai se superar com apenas uma palavra. Uma palavra. Então, se você ler lá em Provérbios diz bem assim: mulher virtuosa, quem achará? Quem achará? Mas ao mesmo tempo, puxando para todas as áreas e puxando para todas as etapas da vida. Homem virtuoso, quem achará? Jovem virtuoso, quem achará? Filho virtuoso, pais virtuosos, quem achará? É ou não é? Quem achará? Como que você vai entrar na virtuosidade? Se superando. Como que você vai ser um pai virtuoso? Como que você vai ser uma mãe virtuosa? Como que você vai ser um filho virtuoso? Se superando. Saindo desse processo do marasmo, da lentidão, de não aprender nada, de não conseguir nada, para o desenvolvimento pessoal, até você chegar na hipervelocidade no aprendizado, na hipervelocidade na mentalidade, é ou não é? No servir, no social, no profissional, no familiar, no intelectual. Então você pode sim ser um jovem virtuoso, você pode sim ser uma mãe virtuosa, você pode ser uma mulher virtuosa, uma esposa virtuosa, um marido virtuoso, você pode ser uma pessoa virtuosa nos dias atuais. Então, a gente ser virtuoso faz parte da superação. É fácil, não? Um exemplo. Hoje, minhas palavras são mais suaves, são mais focadas. Eu tenho o autocontrole de mim mesmo. Hoje consigo falar uma palavra que edifica, uma palavra que levanta, uma palavra que fortalece, uma palavra que ajuda pessoas. E antes eu não tinha a palavra certa. Então, como diz o Provérbios, como maçã de ouro, é a palavra dita na hora certa. Hoje eu tenho não só uma maçã de ouro para falar para as pessoas, mas eu tenho uma árvore inteira de maçãs de ouro para falar para as pessoas. Então a gente está nesse processo evolutivo, é ou não é? Então a gente tem que desenvolver. Então, como eu estava dizendo, quem está lá no topo, na hipervelocidade, geralmente, olha, eu acho que 100% delas não criticam quem está muito lento. Os que me ajudaram, a grande maioria dos que me ajudaram a desenvolver, foi os que estavam muito rápido e os que estavam na hipervelocidade. Os rápidos, muitas das vezes, me ajudavam também. Então, mas quem mais me ajudou na minha caminhada, na minha trajetória, a me superar, foi o pessoal que está lá na hipervelocidade. Por incrível que pareça, mesmo eles estando na hipervelocidade, que seria para ser os mais orgulhosos, são os mais humildes. São os mais que têm o desejo de que as pessoas desenvolvam. São os que mais têm o desejo que as pessoas evoluam, que as pessoas desenvolvam, que as pessoas aprendam. Geralmente, muitas das vezes, os que estão na hipervelocidade são os mais amigáveis, os mais camaradas, os mais leal, os mais produtivos, são aqueles que mais cooperam com a evolução
de uma empresa, que mais coopera com a evolução do ser humano. Então, geralmente, quem não quer que você cresça, quem não quer que você desenvolva é os medianos, geralmente. Em todos, pelo menos, né? Pelo menos comigo foi assim. Em todos os lugares que eu fui, em todos os lugares que eu passei, a grande maioria dos que te critico é o pessoal que tem o resultado mediano. Mediano para baixo são os que te criticam, são os que incomodam, né? São os que fazem motim, são os que falam mal de tudo, e assim vai sucessivamente. E os caras que te ajudam, que te apoiam, que te estendem a mão, que te ensinam muita coisa, são os caras da hipervelocidade. O que você tem que fazer? Se é muito lento, você diz assim, meu aprendizado é muito lento, é muito ruim, meu resultado é muito ruim. Então começa a andar com pessoas da hipervelocidade. Em questão de pouco tempo, tu já está mediano, em questão de pouco tempo, tu já está rápido, daqui a pouco já está muito rápido, daqui a pouco você já está parelho com essas pessoas. Já está no nível delas.